exceção à regra, tá bom? Amém? Eu não acompanho essa regra, não. Glória a Deus. Lá no Nordeste, tem uma obra muito grande lá para fazer. Pastor Glaucio passou por lá esses dias. Estava me compartilhando ali da sua paixão. E já se tornou um parceiro daquela obra, uma obra muito grande. O Nordeste é muito diferente do trabalho aqui no Rio de Janeiro. Você abre uma igreja Nova Vida aqui no Rio de Janeiro, todo mundo já sabe, né? Todo mundo conhece. É fácil lembrar do bispo McAllister, de outros bispos, né? É fácil reconhecer o V da Nova Vida em qualquer lugar. Lá no Nordeste é bem difícil, é bem complicado. As igrejas lá caminham bem devagar. Mas Deus tem nos dado graça. É difícil vir, por exemplo, a um congresso desse. Eu venho todos os anos, com exceção de 1 ou 2, nesses 10 anos que eu estou na Nova Vida. 1 ou 2 eu não vim, porque é bem difícil, é complicado chegar até aqui, né? 3.000 quilômetros de distância, mais 500 para chegar lá em Lindóia, né? E aí a gente acaba, alguns desistem. Somos 12 pastores, 12 igrejas no Nordeste hoje. E, se não me engano, somente eu e outro pastor, o pastor Fernando, que estamos nesse ano, né? E os outros não vieram, todos por alguma dificuldade, alguma deficiência, né? Mas nós sempre queremos estar aqui. Eu faço tudo para vir, né? A gente faz um esforço grande para estar aqui, porque é muito importante. Eu venho para ouvir, para aprender, para compartilhar experiências e voltar para casa cheio, amém? Nós sofremos lá, o grande problema que nós sofremos lá é de solidão. A igreja de Nova Vida mais próxima de mim é 500 quilômetros, 600 quilômetros. Então a gente tem essa dificuldade de interagir, de compartilhar. Graças a Deus que a internet nos ajuda, né, e a gente acaba se aproximando um dos outros. Quero louvar a Deus nessa manhã também, porque eu cheguei aqui, o pastor falou: o nosso culto vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, né? Aí eu liguei para casa e falei assim: olha aí, vocês vão me ver na televisão. Estou ficando famoso. Aí mandei uma mensagem lá para o grupo da igreja, os irmãos estão lá me ouvindo. Cadê a câmera? Onde é a Lia? Falei que eu ia longe, vocês não acreditaram? Minha esposa linda, Luziene, a mulher mais linda do Ceará, os meus 2 filhos e toda a igreja de Nova Vida. Trago um abraço caloroso para os irmãos, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos compartilhar então uma porção da palavra de Deus. Eu queria pedir que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo número 14. Mateus capítulo 14. Versículo 22. Quero falar hoje sobre os riscos de andar com Jesus. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor,
salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicava-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quantos aqui já tocaram no Senhor e foram curados? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Estamos gratos a Ti, Senhor, por tão grande privilégio de podermos estar aqui na Tua presença, juntos como igreja do Senhor, como Tu queres. Ó Pai querido, e eu ainda mais grato, Senhor, por estar aqui nesse lugar. Pelo Senhor me ter trazido aqui, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, e te peço, Senhor, que Tu derrame luz agora sobre o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, e que o Senhor nos ajude a aplicá-las às nossas vidas. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, a vida cristã é fascinante, não é não? Nós estamos todos aqui nessa manhã, felizes, alegres, graças a Deus. Eu, um pouquinho mais alegre do que você, certamente, né? Por tudo e um bocadinho mais. Então a vida cristã, ela é fascinante para nós. Nós experimentamos tantas maravilhas, tantas experiências. Eu estava dizendo para o pastor Glaucio que eu sou o 17º filho de uma família gigante lá do Nordeste. Minha mãe teve 17 filhos, eu sou o último, né? Graças a Deus que ela teve 17, se tivesse tido só 16, eu estava ferrado, né? Aliás, nem tinha sido ferrado, porque nem tinha vindo a este mundo. Então, algumas pessoas, mas essa mulher teve 17 filhos, graças a Deus que ela teve 17. Senão não tinha vindo, não é verdade? Então, para mim é um grande privilégio, né? E nós nascemos no meio do sertão, minha família do meio do mato. O pastor Glaucio estava mostrando ali um projeto, uma experiência. Nem sei se já compartilhou com todo mundo já, ou eu estou furando. Não, estou dando spoiler não. Então, foi dali que eu vim, né? Então, quando eu chego nesse lugar aqui, cara, eu fico maravilhado, né? Eu saí do meio do sertão com 7 anos de idade. E a minha família era toda católica, nós éramos todos devotos do Padre Cícero, o dono do Cariri, né, antigo. Hoje quem é o dono lá é Jesus. Amém? Então, uma família de idólatras. E Deus começou a salvar a nossa família, graças a Deus. Meus pais, que já faleceram, ambos com 90 anos, também se converteram em toda a minha casa, graças a Deus. Nós servimos ao Senhor. Então, nós tivemos grandes experiências, muitas experiências de transformações, né? Eu, na minha adolescência, entrei naquele mundo que muitos jovens entraram, né? Nas drogas, andamos por caminhos tortuosos, né? Vivi experiências terríveis. Mas graças a Deus, aos 26 anos, o Senhor me resgatou e me trouxe à luz. Amém? E eu passei a viver experiências tremendas com Ele, graças a Deus, né? Então, a vida cristã, ela é fascinante. Ela é fascinante. Nós experimentamos acima de tudo, os benefícios da eternidade. Isso é o que mais nós devemos louvar. Mas a vida cristã também traz benefícios aqui na terra, enquanto nós estamos aqui. Amém? Todas as bênçãos que o Senhor reservou para nós também aqui neste mundo. Mas a vida cristã, apesar de ser fascinante na nossa caminhada com Jesus, nós acabamos correndo alguns riscos. E eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos hoje aqui, porque eu penso que seja uma palavra de edificação, para que nós possamos estar ainda mais seguros, mais firmes, em nome de Jesus. Então, andar com Jesus implica em alguns riscos. O primeiro deles, o primeiro risco que nós corremos ao andar com Jesus, é o risco de algumas vezes nos sentirmos sós. Isso é ruim, é péssimo. Acabei de falar aqui da nossa solidão ministerial no Nordeste, né? Às vezes a gente precisa de um pastor ali do lado, e quando olha para o lado, não está a 600 quilômetros de distância, não dá para abraçar.
Só dá para fazer uma ligação e olhe lá. Mas num contexto geral, muitas vezes nós nos sentimos sós. Eu queria compartilhar com você essa palavra, para que você pudesse compreender esses momentos. Esses momentos em que você parece que Deus está tão distante. No versículo 22 desse texto, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus subiu no monte e estava lá sozinho. E onde estavam os discípulos? No barco. Como? Sozinhos. Estavam sós. Aqueles homens começaram uma caminhada com Jesus, e agora eles vão perceber um momento, eles vão perceber uma coisa extraordinária na vida deles. É que em alguns momentos eles vão se sentir assim, sozinhos, dentro de um barco, no meio do mar. Vai vir uma tempestade daqui a pouco, como nós vimos em outros textos. Vão ter experiências terríveis, e eles estão sozinhos. Jesus não está ali com eles. Não está da maneira como eles conseguem enxergar. E eles então se sentem só. Imagine você em alto mar. Imagine você sozinho, naquelas suas experiências do cotidiano, em que muitas vezes você está passando por situações adversas e você olha para um lado e olha para o outro e diz assim: cadê meus amigos? Sumiram. Agora eu estou só. Aí você ora a Deus e o que você ouve de Deus muitas vezes é o silêncio. Porque você sabe, muitas vezes ele fica em silêncio. Não é toda hora que você ora, que você diz: Senhor, chama por ele, e ele diz assim: oi, tudo bem, estou aqui. E já vem trazendo respostas. Não é verdade? E muitas vezes você tem que parar e sentir a solidão. Descobrir que você está sozinho momentaneamente. O próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ali, agonizando, pregado na cruz do Calvário. Você sabe, ele levantou a voz ao Pai e disse: por que me desamparastes? A maioria das pessoas não consegue compreender esse momento, né? Como é que o pai abandonou o próprio filho? Que pai é esse? Muitos dizem. Quando você encontrar um incrédulo que fizer essa pergunta para você, querendo testar a sua fé, que pai é esse? Como que um Deus tão bom abandonou o seu filho ali naquele momento? Não precisa você ir muito longe, não. Fala que ele fez isso por você. Amém? Foi por você, por mim e por um incrédulo. Por cada pessoa nesse mundo. Amém? Em nome de Jesus. Então muitas vezes, querido, você pode passar por essa experiência. Determinados momentos da sua caminhada. E você vai dizer também: Pai, por que me abandonaste? E vai ser esse o seu silêncio, porque não tem o que dizer, cara. Não tem o que dizer. É melhor ficar em silêncio, ficar quieto e pensar no que diz a palavra no livro dos Salmos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Espera aí. Amém? Em nome de Jesus. Segundo lugar, corremos o risco de enfrentarmos adversidades. Além de estarmos sozinhos, de nos encontrarmos sós, de sentirmos o peso da solidão, a ausência do Senhor, nós corremos o risco de enfrentarmos as adversidades da vida.
A Bíblia diz, nesse mesmo texto, no versículo 24, está escrito: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Estavam ali aqueles homens no barco, agora sozinhos, e as ondas balançavam aquela embarcação, o vento soprava de forma contrária, e aqueles homens estavam apavorados, estavam temerosos, sozinhos, numa situação adversa, e morrendo de medo. Você já percebeu, quando você lê o texto bíblico, naqueles momentos dos evangelhos especificamente, enquanto Jesus está ali com ele, que os discípulos de Jesus não eram diferentes de nós não, eram tudo medrosos. Não é verdade? Todos. Quando Jesus foi preso, e alguns deles haviam dito anteriormente que estavam prontos para morrer com Jesus, apresentaram suas armas. Ah, Senhor, nós estamos aqui, temos aqui armas. O outro: eu estou pronto para morrer contigo. E quando Jesus foi preso ali do jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que eles, como a gente diz lá no Ceará, pegou o beco. Sumiram. Desesperados. Correram. Teve um que, ao fugir daquela situação, deixou uma peça de roupa e saiu meio que semi-nu, meio peladão, correndo, não é assim? E muitas vezes nós nos sentimos assim, estamos diante de adversidades, e essas coisas são terríveis, como ondas furiosas, como tempestades furiosas no mar, e nós estamos no meio da adversidade, nos sentindo sozinhos, não sabemos para onde ir. Você não é diferente da maioria de nós. Então, ao seguir Jesus, quero dizer para você, muitas vezes nós corremos riscos de enfrentar grandes adversidades. Mas isso não deve ser novidade para nós, porque Ele disse na sua palavra: no mundo tereis aflições. Muitas vezes nós lembramos apenas da parte que Ele diz assim: mas eu tenho cuidado de vós. Não tenham medo, eu venci o mundo. Nós lembramos dessa segunda parte, mas não esqueça, antes Ele diz: no mundo tereis aflições. E essas adversidades, queridos, muitas vezes nos apavoram. Somos homens de fé, sim, somos homens de fé. Mas existem adversidades nas nossas vidas que muitas vezes nos apavoram. Eu me lembro de um homem poderoso na Bíblia. Um homem que Jesus disse: olha, dos nascidos de mulher não teve ninguém igual a ele. Mas a Bíblia diz que quando ele estava no cárcere preso, sob a ameaça do rei Herodes, a Bíblia diz que os discípulos dele foram visitá-lo. E quando os discípulos dele estavam ali conversando com ele no cárcere, ele teve uma crise. O grande profeta João Batista entrou em crise. E ele disse assim para os seus discípulos, fico imaginando ele com aquela voz forte dele, quando ele declarava: raça de cobras venenosas. Você lembra dessa parte, né? Talvez você não lembre quando ele falou com os discípulos, dizendo assim: vai lá, por favor, vai lá, pergunta para ele se ele é mesmo aquele a quem nós esperamos. Pergunta lá. João estava angustiado naquela hora.
Ele estava no meio do mar da vida e as ondas batendo sobre a sua embarcação. E ele agora temeu. E ele precisa dessa certeza de que ele está ali por uma razão, por um motivo que não poderia ser diferente. Ele quer ter a convicção de que aquele sujeito que está lá fora, dizendo que é o Filho de Deus, aquele que veio oferecer salvação a todos os homens, ele precisa saber se de fato é ele o ungido do Senhor, o Messias, aquele de quem falou o profeta Isaías, aquele de quem João foi preparado para anunciar os caminhos dele. Ele precisava saber disso. Sabe por quê? Porque na hora das adversidades, queridos, quando nós enfrentamos os momentos difíceis da vida, aí a nossa fé é provada. Corremos o risco de enfrentarmos adversidades. No mundo tereis aflições. Terceiro lugar, corremos o risco de não crer no sobrenatural de Deus. Nossa, que isso, pastor? Que loucura, você veio lá do Ceará para dizer isso para nós? Nós somos crentes. Nós cremos no sobrenatural. Eu sei. Eu também creio no sobrenatural. Senão nós não éramos crentes, na verdade. Tudo que nós cremos, tudo que nós aprendemos, é baseado no sobrenatural de Deus. Amém? Somos guiados pela fé e não por vista. Não é por aquilo que nós vemos ou tocamos, é por aquilo que nós cremos. Amém? Em nome de Jesus, sim, eu sei disso. Mas nessa caminhada, muitas vezes nós corremos o risco de não crer no sobrenatural de Deus. Nós queremos tocar, como Tomé. Nós passamos por essa crise de não conseguir crer. Versículo 28, por favor, versículo de número 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu o Senhor. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Mas rapaz, isso é um apóstolo. Apóstolo do Senhor, Pedrão. Aquele mesmo que disse, Senhor, estou pronto para morrer contigo. O escritor bíblico. Aquele que vai estar com mais 11 sentado nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, segundo o livro do Apocalipse. É esse o cara que cria no Senhor, que deu testemunhos tremendos a respeito da sua fé. Mas quando ele se sentiu só, no meio da adversidade, ele precisou ainda questionar, Senhor, se és tu. Ora, como se és tu? Pedro, sou eu, cara. E aí ele creu, não, quando ele ouviu a voz, vem, pode vir, Pedro, sou eu. E aí ele começou a andar, meu irmão. Você já andou sobre as águas? Não estou falando do surfista, tem surfista aí? Não, você não vale. Surfista não dão mau valor, né? Diz que Jesus foi o primeiro surfista. Meu Deus. Aí o cara consegue andar sobre as águas, pastor. Cara, no dia que eu tiver a experiência de andar sobre as águas, pô, não fica perto de mim, que eu vou fazer escândalo. Entendeu? Quando eu botar o primeiro pé, quando eu botar o segundo, que eu senti que eu fiquei firme, aí, meu irmão, eu vou pular e gritar e sair correndo. Não é não? Pô, Pedro,
Mas que Pedro andou sobre as águas, cara. O cara conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele estava andando sobre as águas, depois dele acreditar que ele podia andar sobre as águas, aí ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Será que é diferente de nós? Será que é diferente de você que já conseguiu crer tantas coisas profundas, quantas coisas tremendas, quantas coisas você já experimentou de Deus, quantas coisas você diz assim, Deus vai fazer, o Deus que eu creio é o Deus do impossível, como nós cantamos aqui nessa manhã, é o Deus do impossível. Sim, a Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível, mas muitas vezes nós deixamos de crer que Ele é o Deus do impossível. Porque deixamos de crer no Senhor. Não, isso aí Deus dando, isso aí não. Uma dor de cabeça, um bico de papagaio, umas varizezinhas, tudo bem. Mas um câncer, uma AIDS, aí nós trememos, não? Falamos assim, será que Deus vai curar mesmo? Será que Deus vai fazer isso? Será? Pastor Glaucio estava falando ali para mim, pastor entusiasmado, né? Lá no Ceará a gente diz assim que ele é um pastor vibrador. O cara aqui vibra com tudo. Aí está dizendo assim, pastor, vou comprar um prédio, um terreno ali na frente. Fazer estacionamento, lá a gente tem um estacionamento, vou comprar tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele vai comprar mesmo. Aí ele falou assim, e o prédio lá, pastor, o senhor sabe, né? Temos que construir uma nova igreja. Um negócio grande, um negócio mais bonito, novo. E eu fiquei pensando assim, não conhecia ele, eu falei assim, eles devem ter lá uma casinha de taipa onde eles se reúnem. Um negócio assim bem. Ele está querendo derrubar tudo e fazer algo novo. É mister. Aí quando eu chego aqui, ele vai abrindo as salas, né? Sala das crianças, sala dos adolescentes, sala disso, sala daquilo, sala para os jovens. Tem mais essa daqui, que é a sala para os que vão chegar. Vai construir aqui um prédio maravilhoso, negócio assim de cinema. Aleluia. É possível que no meio de vocês tenha alguém que está meio incrédulo, assim, será que isso vai dar certo? Vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo, amém? Em nome de Jesus. Mas é assim, muitas vezes a gente diz, chegamos até aqui. Ok, Deus nos abençoou até aqui. Deus nos deu esse prédio. Mas ele não vai fazer mais do que isso, não. Porque a igreja bonita, não, só do bispo Miguel, lá é que é. Não. Aqui também vai ser, amém? Aqui também Deus vai enlarguecer a tenda, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas muitas vezes nós não conseguimos crer no sobrenatural. E por fim, quando andamos com Jesus, ainda corremos o risco de sermos repreendidos. Repreendidos. Tem alguém aqui que gosta de ser repreendido? Ninguém vai levantar a mão nessa hora, não? Não. Ninguém, eu posso beber dessa água aqui? Oba, peraí. Glória a Deus. Sim, nós corremos o risco de sermos repreendidos. Versículo 31. Imediatamente Jesus... versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Sujeito, né? E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha para mim hoje à noite, hoje, amanhã, né?
Sou acostumado a pregar à noite lá em Fortaleza. Você pensava que Deus não ia estender a mão para você? Você tem passado por adversidades e lutas, você diz assim, Deus me abandonou? Ok. Aí o Senhor olha para você e diz assim, homem de pequena fé. Você é um homem de pequena fé. Falei, não sai agora não, deixa eu terminar a mensagem. Você deve estar pensando assim, mas esse cara veio lá do Ceará para encher meu saco. Eu sou um crentão aqui da igreja do Éden, ele veio dizer que eu sou um homem de pequena fé. Mas não sou eu, está escrito ali, ó. Palavra de Deus para nós pela manhã. Homem de pequena fé. Quando nós estamos no meio da adversidade, nos falta fé para crer que Deus vai fazer. Então, nós corremos esse risco, cara, de sermos repreendidos pelo Senhor. Não? Porque nós nos acostumamos a olhar para Deus assim, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, aleluia. Ele é fiel. Ele supre, Ele abençoa. Mas Ele também repreende. E muitas pessoas não gostam da repreensão, nem de Deus. Nem de Deus. Mas muitas vezes, querido, na nossa caminhada com Ele, nós corremos esse risco de sermos repreendidos. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, a Bíblia diz, nos ensina, quando diz que o pai ama o filho que corrige, a quem ele corrige. Amém? É um privilégio para nós sermos corrigidos pelo Senhor, porque Ele nos ama. Então eu disse para você 4 coisas, 4 riscos. Existem mais. O texto é riquíssimo. E você pode compreender tantas outras coisas em outros textos, em outras palavras, de outros tantos riscos que nós corremos. Mas eu quis compartilhar esses 4 aqui com você. Primeiro, que nós corremos o risco de algumas vezes nos sentirmos sós. Corremos o risco de enfrentarmos adversidades. Corremos o risco de não crer no sobrenatural de Deus. E corremos o risco de sermos repreendidos. É verdade. É possível que você esteja experimentando talvez um desses momentos na sua vida. Certamente você já experimentou alguns. É possível até que você esteja experimentando todos eles. É possível que você vai experimentar lá na frente alguns desses momentos em que você vai se sentir só, em que você vai ter que enfrentar as adversidades da vida, em que você não vai conseguir crer no sobrenatural de Deus. E por fim ainda será repreendido pelo Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, antes que eu termine nessa manhã. Quando nos sentimos sós, o Senhor nos surpreende com a sua presença. É nos momentos que nós nos sentimos só, que nós olhamos para um lado e para o outro e não avistamos ninguém. Cadê nossos amigos? Sumiram. Aqueles que juraram fidelidade a nós, desapareceram, nos sentimos sozinhos. Estamos diante de um turbilhão e olhamos para um lado e para o outro e não vemos ninguém. São nesses momentos especiais das nossas vidas, nesses momentos do deserto da vida, que o Senhor nos surpreende com a sua presença. Amém? No versículo de número 25, do mesmo texto que nós lemos de Mateus capítulo 14, versículo de número 25, diz assim a palavra: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Amém? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo.
Eu estou aqui, aleluia. Quando nós nos sentimos sozinhos no meio do mar da vida, eis que o Senhor está conosco. Nós podemos muitas vezes nos sentir só, mas Ele nunca nos deixou. Ele diz na sua palavra: não te deixarei, nunca jamais te desampararei. Aleluia. Você pode até se sentir sozinho, mas você não está sozinho, o Senhor está contigo, em nome de Jesus, amém? Não temas, eu estou contigo, diz o Senhor. Segundo lugar, deixa eu dar antes aqui uns exemplos bíblicos para você compreender. Daniel, jogado na cova dos leões. Leões famintos. Estava ali para cumprir uma penalidade babilônica. E você conhece a história. Os leões ficaram olhando para ele. Amém? Daniel foi lançado sozinho na cova dos leões, amém? Mas certamente tinha alguém ali com ele, dando ordem àqueles leões, dizendo assim: ô leão, presta atenção. Ô leãozinho, esse cara aqui é meu, hein? Se tu tocar nele, eu quebro teus dentes. Hein? Amém, queridos? O leão da tribo de Judá estava lá, colocando medo naqueles outros leões, amém? Para proteger o seu servo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. O rei da Babilônia ficou aterrorizado quando olhou e consultou os seus assessores, perguntando: nós não lançamos esses homens lá dentro da fornalha? Não eram 3? Sim, Senhor, eram 3. E como é que eu estou vendo um quarto homem lá dentro? Que história é essa? Que história é essa? Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, é quando nos sentimos sós que o Senhor nos surpreende com a sua presença. Nunca esqueça disso, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos aqui querem experimentar o milagre do Senhor na sua vida? Diga amém. Você quer experimentar o milagre do Senhor? Então segura essa aí. Para você poder experimentar o milagre do Senhor, é preciso você ter uma necessidade. Amém? Amém, queridos? Você precisa ter uma necessidade que só pode ser suprida pelo Senhor. Como é que você vai receber uma cura? Você não está doente? Está doente? Não. Então esquece a cura. Você não vai receber cura, você não precisa. Mas se você precisa do milagre do Senhor, você pode crer que Ele é poderoso para curar. Amém? Em nome de Jesus. Segundo lugar, quando experimentamos adversidades, quando nós experimentamos as adversidades da vida, o Senhor nos surpreende com a sua provisão. Amém? Foi Ele quem demonstrou isso para o patriarca Abraão. Quando o próprio Abraão declara isso, que o Senhor providenciou ali um cordeiro para o sacrifício. Quando ele disse: o Senhor proverá. E ele olhou de lado e eis que estava ali um cordeiro preso aos arbustos. O Senhor proverá. Ele é o Deus da nossa provisão, amém? Em nome de Jesus. É quando nós nos sentimos, corremos o risco de experimentarmos a adversidade. Está tudo contrário, está tudo difícil, a escassez total. É Ele que supre a nossa necessidade. É Ele que vem ao nosso encontro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você está aqui nessa manhã. E você veio aqui nessa manhã. E no seu coração você diz assim: não, tudo bem, eu vou adorar o Senhor. Eu vou cultuar o Senhor.
Eu vou ouvir, eu vou aprender, sim, eu sei de tudo isso, mas eu vou porque eu tenho uma necessidade. Eu estou passando por uma luta, eu preciso de um milagre na minha vida. Porque há algo que precisa ser feito e só pode ser feito pelo Senhor. Aí quando você entrou aqui nessa manhã, tinha um carinha aqui, meu irmão, cara para cantar da gota, não? Cadê ele? Está ali ele. Se quiser ele é para Fortaleza, tem uma vaga lá para você. Deus do impossível não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você. Amém? Deus é maravilhoso, não? Me surpreende. E a gente entra na casa dele, ele já está dizendo assim, ó, não esqueci de você, hein? Fica firme, eu vou responder, aguarda aí. Está chegando a vitória em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus, que coisa tremenda. Terceiro lugar, quando nós nos achamos incrédulos. Tem coisa mais abominável diante de Deus do que a incredulidade, mas olha que coisa tremenda. É quando nos achamos incrédulos também, que o Senhor nos surpreende com a sua graça. Com a sua graça. Ele diz no livro de Atos dos Apóstolos, que ele não levou em consideração o tempo da nossa ignorância. Todos nós aqui éramos incrédulos. Não conseguíamos crer. Andávamos bem distante do Senhor. Paulo diz isso em Efésios capítulo número 2, que nós vivíamos embrutecidos. Não compreendíamos a aliança de Deus, não tínhamos o conhecimento do Altíssimo. Nós vivíamos bem longe do Senhor. Vivíamos como inimigos de Deus, distantes das promessas. Mas aprove ao Senhor na sua graça e na sua misericórdia de nos alcançar. Ele diz assim: não fostes vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vocês. Oh, aleluia. Meu Deus, isso é graça. Fomos escolhidos pelo Senhor. Que grande privilégio. E nós corremos o risco de termos essas quedas. Somos homens de fé, sim, cremos no Senhor, olhamos para frente e vemos a eternidade pela fé, mas muitas vezes nos sentimos piores do que os incrédulos, porque nós já sabemos, nós já experimentamos, os nossos nomes já estão escritos no livro da vida, nós sabemos quem somos e sabemos para onde vamos. Mas muitas vezes nós perdemos a fé, nos sentimos incrédulos. Nessa hora o Senhor nos surpreende com a sua graça. Você conhece a história do profeta Jonas, obviamente. Profeta. Eu gosto de olhar para esses caras, pastor. Eu gosto de olhar para os erros deles. Eu gosto de meditar nos vacilos dos homens de Deus. Sabe por quê? Porque eu também sou um vacilão, muitas vezes. Assim como você. Não é não? Aí a gente fica olhando sempre, Sansão, destruindo tudo, matando uma queixada de um jumento. Você sabe o que é uma queixada do jumento? É um queixo do jumento, um osso. Assim meio mais ou menos na forma de um V. E o cara, aquela coisa toda, um negócio assim meio de Hulk, meio de Thor, né? Meio de He-Man, né? Fica imaginando Sansão naquele dia, cara, com aquela queixada de jumento e os cabras tudo vindo em cima dele, ele assim meio cearense da vida, invocado, entendeu? Quando o cara acorda assim meio cearense, ele arrebentou com os caras tudinho. Não? Meu Deus. Meu Deus.
Muitas vezes nos falta fé. Jonas, o homem de Deus, é profeta. Homem de Deus. Chamado por Deus para fazer uma obra tão simples. Jonas, vai lá. Vai lá. Não é o nome da cidade? Nínive. Capital do reino da Assíria. Vai lá, prega para eles. Diz isso, isso e isso. Aí o profeta, vacilão. Nínive. Aquela cidade chata, aquele povo violento que eu odeio. Pensou ele. Não, eu vou para um lugar melhor. Eu vou pegar meu barquinho. Eu vou para Fortaleza. Não, Fortaleza não. É porque ele não conhecia o Fortaleza, senão ele teria ido para Fortaleza, que é bem melhor. Né? Pegar uma praia, comer um caranguejozinho. Lá na Praia do Futuro. Passear no Beach Park. Oh. Não, o bestão foi para Taças. Não tinha nada na Taças. E o Senhor o achou lá, e você conhece o resto da história, né? O Senhor é muito bom, né não? Meu Deus, como o Senhor é bom, porque se eu fosse Deus naquela hora, por 5 minutos eu tinha arrebentado com a vida de Jonas. Ah, você não quer não, seu... Né? Desce. Não, Deus foi lá, investiu. Falou, vai ali, John. 3 dias só passear no beach, não, beach park não, no ventre do peixe. Meu Deus, cara. Deus é muito bom para nós, não, pastor? Quando a gente está sentindo assim, né, lá em Fortaleza eu estou desanimado o ano inteiro, sem fôlego. Aí o Senhor diz assim, Tony, vai lá no Rio de Janeiro, fica 4 dias lá, num hotel 5 estrelas, num congresso bacana, vai pregar lá no Éden, os irmãos lá, vai ser bom demais. Oh! Coitado do Jonas, foi passar 3 dias, foi no fundo do mar. Que é isso? O cara tinha menos fé do que eu, hein? Cara, incrédulo. Mas aí o Senhor surpreende ele, né, com a graça. Fala assim, não, tá bom, vou cuidar de você. 3 dias de sufoco aí para você aprender. Depois a gente conversa, 3 dias depois. Vai no mar, Jonathan. Ele vai então, tá bom, Senhor. Sendo assim, o Senhor tratando-me com um jeitinho, eu vou. E aí ele foi lá, foi fazer o que Deus deveria ter ido antes, não é não? Não é não? Muitas vezes, querido, nós precisamos ouvir antes. Nós precisamos dar voz ao Senhor, dar ouvidos ao Senhor, melhor dizendo, ao que Ele está dizendo, antes que você vá parar no ventre de um grande peixe. Por falta de fé, por incredulidade. Em último lugar, quando nos encontramos repreensíveis, o Senhor nos surpreende com um milagre. Oh, aleluia. Quando estamos sós, Ele nos surpreende com a presença. Quando estamos experimentando adversidades, Ele nos surpreende com sua provisão. Quando nos sentimos incrédulos, Ele nos surpreende com sua graça. Quando nos encontramos repreensíveis, o Senhor nos surpreende com um milagre. Oh, aleluia. O versículo 32. Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu Deus. Preste atenção à cena. Pedro diz assim: Senhor, se tu és... Primeiro eles ficaram com medo. Gritaram, é um fantasma. Quando o Senhor falou, ele ainda diz assim: Senhor, se é tu mesmo. Que isso, eu estou com raiva desse Pedro. 3 vezes o Senhor acenando e ele sem saber, sem entender. E aí, quando o Senhor responde, ele vai. Pensa comigo, se você estivesse no barco e você estivesse vendo Pedro andando sobre as águas, o que você faria? Se sou eu lá, camarada, eu pulo também, vou, não é não? Pô, o cara está andando sobre as águas.
Então, os outros que ficaram no barco eram tudo medrosos, incrédulos. Merecia afundar todo mundo naquele barco. Incredulidade. O Senhor já tinha dado a eles todo o privilégio de crer, de entender, de perceber. Eles mesmos já tinham falado sobre isso. Mas vejam, estão ali, falta fé, são repreendidos por falta de fé, homens de pequena fé. Mas o Senhor os surpreende com um milagre. Primeiro resgata Pedro. Deveria ter uma distância assim, eu fico imaginando a distância, uns 3 metros, no mínimo. 3 metros de distância do barco. Depois que o Senhor o resgatou, porque ele deu alguns passos, e o Senhor então estendeu a mão, pegou, segurou ele. E quando o Senhor segurou ele, ele ficou em pé na água. O Senhor saiu levando ele no colo? Claro que não. Eles saíram andando os dois até o barco. Meu Deus! Que coisa, né? E aí o Senhor então, para finalizar com chave de ouro, a Bíblia diz que ele fez com que a tempestade cessasse. Parou tudo. Calmaria total. Que é isso, cara? Que Deus é esse? Que até os ventos lhe obedecem. Que é isso? O Senhor surpreende aqueles homens com um milagre. E é assim que o Senhor faz conosco. Você e eu andávamos por essa vida, também entenebrecidos em nosso espírito, bem longe de Deus, caminhando pela vida, fazendo tudo o que era errado. E o Senhor olhou para mim e para você. Estendeu a mão. Vem cá, meu filho. Você é muito amado meu. Aleluia. Existia um homem chamado Levi, o cara que escreveu esse texto. Mateus estava sentado na coletoria. Uma fila de pessoas vinha a ele pagando imposto. Gente pobre. E ele cobrando imposto, diz a Bíblia, que ele cobrava mais do que o que devia, que era para ele poder ficar com a parte dele e devolver uma parte para o império. Então ele era um sonegador, ele era um homem que roubava as pessoas, né? E com isso construía suas riquezas. Todos os cobradores de impostos normalmente faziam isso, é por isso que eles eram odiados pelo povo. E Mateus era um desses. Estava lá sentado na coletoria, e aí Jesus chega com alguns dos seus discípulos e vê o cara. Jesus pega o cara no flagrante. Diz a Bíblia. E aí o Senhor olha para ele, ele olha para Jesus, os dois se encaram. E o grande público está assim, ó. Talvez ali no meio da multidão, pastor, tinha algumas pessoas olhando e pensando assim, agora Jesus vai arrebentar com ele. Né? Aqueles que querem ver sangue. Os caras odiavam o cobrador de impostos. Eles viam que Jesus era um homem justo, e já estava ali pregando justiça. Falaram assim, agora vai ver. Eu penso que até mesmo os discípulos estavam esperando ali um show de Jesus. Né? Se fosse eu ali, na minha pequenez, e tivesse a câmera em mim, falei assim, agora eu vou arrebentar, porque esse vídeo vai para o mundo inteiro, né? Tem ali uns caras escrevendo, e daqui a pouco eu vou ficar famoso, né? Muitos fariam isso, não, pastor? Falei assim, agora vai ver. E aí teria chegado lá e arrebentado, e seu miserável pecador, com eco, né? Muitos faríamos assim. E dava um show para a plateia, para as pessoas verem e dizer assim, esse é um homem santo. Mas o que foi que Jesus fez? De longe mesmo olhou para o Mateus e falou assim, segue-me. Não foi assim, segue-me.